Visão de Valor com Alberto Marinho. Acompanhe o melhor talk show de negócios da Paraíba. Entrevistas, cases, técnicas e estratégias reunidas em um só lugar, pensado especialmente para você ter sucesso no mundo empresarial. Quando o estrategista erra, os soldados morrem. Quem disse isso foi Abraham Lincoln. Seja muito bem-vindo ao nosso Visão de Valor. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios um dos principais gestores que eu vou te dizer, viu? Conheço gente pra caramba, mas do gabarito desse cara aqui, eu conto nos dedos e não fecho a minha mão. Senhoras e senhores, Mário Bezerra, gestor da Baterias Moura aqui na Paraíba. Que responsabilidade, hein? Você me colocou em altíssimo nível. Obrigado. Águia, meu amigo. Águia é águia. Alberto, feliz demais com o convite, feliz demais de estar aqui. Tenho um apreço muito grande por você, então estar aqui hoje conversando contigo, para mim é uma honra. Obrigado. Tamo juntos. Mário, de cara, já fala pra gente como iniciou a sua trajetória nessa empresa que eu vou dizer que é admirada por muitos. Como foi o início do Mário Bezerra na Baterias Moura? Legal, boa pergunta. Eu comecei lá em 2004, faz um tempinho já, né? Eu fui contratado no grupo como consultor de gestão. Então era um cargo que eu não conseguia entender direito como é que funcionava, porque até então eu vinha fazendo carreira na área comercial e eu fui convidado para poder exercer essa função na área financeira. Então era algo que me deixava um tanto quanto curioso. Mas logo eu entendi que o meu trabalho consistia em dar suporte para as unidades de distribuição que a Moura tinha no Brasil, né? E aí, coincidentemente, o grupo estava pretendendo abrir uma filial aqui na cidade de João Pessoa para atender o mercado da Paraíba, e aí buscaram alguém e enxergaram em mim potencial para isso. Então eu entrei em agosto de 2004, em novembro eu estava aqui procurando estrutura física, montando equipe para poder começar um processo de distribuição a partir da cidade de João Pessoa. Comecei nesse processo, montamos a equipe, implantamos o time, muito desafio, né? De aprender, de lidar com as pessoas, de me inserir no mercado, de conversar um pouco mais. Aí sim, mais na área comercial, algo que eu já tinha um certo conhecimento, né? Estava ali no meu campo de atuação mais natural. E a coisa foi avançando, foi prosperando. E em 2015, depois de vários anos e muitos resultados positivos, eu tive a grata surpresa de que o sócio da Moura em Recife estaria se aposentando, né? De acordo com as nossas normas de governança, e a unidade daqui tornou-se uma unidade independente. E aí eu recebi o convite que mudou minha vida para me tornar sócio administrador da unidade que eu ajudei a criar depois de um bom tempo, quase 10 anos depois, né? E desde 2015, então, eu assumi a unidade como sócio, num processo novo, né? De outros desafios, de outros aprendizados, e a gente vem exercendo esse papel com muito garbo, com muito prazer, com muita gana ao longo desse tempo todo. Muito feliz com tudo isso. Incrível, incrível. Perceba de cara, quando eu falo que é águia, olha a evolução, olha a evolução. E que a Bateria Moura faz sucesso no Brasil e no mundo, isso não é novidade para ninguém. Para quem é cliente, tem até um bordão dizendo Moura é Moura. Moura é Moura. E como o trabalho que você exerce aqui no teu time na Paraíba, na sua percepção, contribui com esse sucesso global da marca, Mário? Perfeito. Veja, a gente ouve muito no mercado assim, rapaz, trabalhar na Moura é fácil, mas nunca é fácil, os desafios são sempre novos, né? Para a gente também tem desafio. Então, eu costumo dizer que por trás de mim tem uma história gigante de 65 anos. Então, a gente tem uma tradição naquilo que a gente se propõe a fazer, que é imenso, né? Mas eu digo para o meu time, e eu vivo isso no dia a dia, de que essa tradição é o nosso legado. É o que a gente recebeu. E a pergunta é, o que é que nós faremos a partir desse legado para poder continuar avançando e evoluindo nesse processo? Então, a gente tem uma marca muito forte, a gente tem um recall de marca muito forte, cerca de 8 em cada 10 clientes que pretendem comprar bateria preferem a nossa marca. Então, o nosso desafio é como é que a gente vai organizar os nossos processos de distribuição, de logística, de atendimento, para que o nosso produto esteja o mais disponível possível do nosso consumidor que já deseja o nosso produto. Então, esse é o nosso grande desafio, essa é a nossa grande missão, né, na linha de distribuição. Então, diariamente,
é aí que a gente vai construindo as nossas ações, né? Então, existe o trabalho forte de trade, de alinhar com o revendedor, de treinar, de capacitar balconista, de fazer padronização. A gente vê muita loja aí com fachada padrão Moura e alguns revendedores gostam disso, usam isso como subterfúgio, como artifício para poder atrair consumidores, né? E no consumidor tem um sentimento de que aquilo faz parte de uma rede Moura como um todo. Então, entrega confiança e tranquilidade para o consumidor. Então, além desse trabalho de trade, a gente tem uma equipe muito forte de vendas, né, com vários vendedores atuando, que o nosso vendedor, a proposta dele é fazer, de fato, um trabalho de consultoria. É levar o conceito que a gente tem de construir parcerias fortes com o nosso revendedor, porque o nosso sucesso depende intrinsecamente do sucesso dele. Então, a gente tem, de fato, foco no foco do cliente. E o nosso revendedor, para a gente, é nosso grande tesouro. Então, a gente está o tempo todo trabalhando isso. E esse processo inteiro de trabalhar o trade, de garantir disponibilidade, de avançar olhando para o consumidor através e junto com o revendedor, é que permite que esse desejo, esse recall de marca expressivo que a gente tem, se transforme em venda, se transforme em sucesso. Isso tem feito grande diferença na nossa vida e, ao longo desses 65 anos, fez com que a gente se tornasse líder de mercado no Brasil, avançasse e liderasse no mercado da Argentina, expandisse nossas operações no mercado de reposição também na Praça do Uruguai, Paraguai e por aí vai. E hoje, na América do Sul, nós somos líderes. Então, pensou em bateria, pensou Moura, e na América do Sul, depois de muito trabalho, a gente conseguiu esse status, que é mérito, né? Que é um presente dado pelo nosso cliente, que está satisfeito com o que a gente oferece para ele em termos de produto e de soluções. Incrível, incrível. Escutou? Cliente, equipe, mercado e visão global. Pega essa aí para você. Mário, falando em jornada do cliente, eu já percebi que vocês estão realmente centrados no cliente. É o cliente que vai ditando a regra do jogo, vamos chamar dessa forma, de um modo geral. Mas, na prática, Mário Bezerra, como é criar uma jornada efetiva do cliente, focando na experiência? Perfeito. Alberto, para a gente é muito claro e assim, transparente, né, translúcido, de fato, que não é um carro que precisa de uma bateria. Quem precisa de uma bateria é uma pessoa. Calma aí, não. Quer dizer, então, que não olha para o carro e olha para a pessoa, é isso? Exato. Poxa. É a pessoa que tem a necessidade de locomoção e a bateria é parte fundamental nesse sistema, nesse processo. Então, quando a gente pensa no consumidor, a gente não está pensando na gente como uma mera autopeça. A gente está pensando, de fato, num produto que vai trazer confiança, tranquilidade, segurança, conforto para uma pessoa. Então, quem está parado, quem está com dificuldade de se locomover é o indivíduo. E a gente tenta trazer, através das nossas ações, soluções para essa pessoa. Nesse processo, nessa cadeia, é óbvio que o revendedor é parte fundamental. Jamais nós conseguiríamos fazer isso a partir da fábrica para chegar em todos os consumidores, os milhares, os milhões de consumidores que a gente tem no Brasil. Então, essa lógica da parceria, ela tem todo sentido para aumentar nosso potencial, nossa capacidade de servir, de atender. Então, o primeiro passo é esse. Centralidade na pessoa. O que a gente está buscando é atender a necessidade de um indivíduo que está ali precisando naquele momento e a gente tem como missão oferecer para ele a melhor solução nesse segmento, para esse consumidor. Então a gente está muito orientado para isso. Então pensando nisso, a jornada dele começa com dor, né? Eu não costumo dizer o seguinte, o cara se prepara para fazer a aquisição de um smartphone, o indivíduo, a pessoa se prepara para poder adquirir uma roupa, mas para a bateria nunca. Ele vai ser sempre surpreendido e, eventualmente, pode ser que naquele momento de dor, de necessidade, ele não esteja devidamente preparado. Então, o nosso compromisso é como é que a gente vai criar estratégias, meios, para que aquele consumidor que está ali no momento de angústia, de aflição, tenha uma solução rápida, com custo justo, segura, para que ele possa ter o seu problema satisfeito ali, solucionado de forma tranquila. Então, essa é a nossa lógica. Então, a gente parte do consumidor pensando em toda a sua jornada. Então, a gente hoje atua com um canal digital, né? É meio comum a gente falar disso, né? Tá todo mundo fazendo trabalho no digital. Mas imagine que o nosso cara, o nosso consumidor, a pessoa, o indivíduo, a mulher que parou o carro ali, ela está, às vezes, sem norte.
né? O carro parou, eu tinha uma reunião para poder participar, de repente precisava sair de casa no horário, eu dou a partida e o carro simplesmente não funciona. Como é que eu saio da garagem do prédio? Aí eu tinha uma consulta que eu tinha demorado para poder agendar, aquela dificuldade toda, eu dou a partida e o carro não funciona. É nessa hora de dor que a gente precisa fazer a diferença, né? Então, o canal digital que a gente utiliza, que é o morafácil.com, o nosso sistema de e-commerce, né? De novo, uma parceria com o nosso revendedor. Então, a gente intermedia isso, mas entrega esse consumidor preparado e disposto a comprar para um revendedor parceiro nosso. Então, o cara vai lá, atende e faz a mágica acontecer. Mas, de novo, centrado no consumidor. Então, pensando a partir disso, a gente começou a mapear quais eram os pontos que para esse consumidor é importante. Eu preciso ir no ponto de venda e ser devidamente atendido. O ponto de venda tem que estar comunicado. Eu quero estar passando e verificar onde a bateria está sendo comercializada, independente de ter que parar e perguntar. Eu queria saber como é que está a precificação. Então, a gente foi criando, ao longo dos anos, uma série de soluções para poder entregar isso para o consumidor. Então, sempre orientado a partir desse momento crucial de dor dele, né? Então, pensando nisso tudo, a gente foi trabalhando esse quesito. Olhando para a parte física, que ela é fundamental, sem que o digital não funcionaria se não tivesse esse suporte, né, do revendedor. Então, a gente treina, capacita, estrutura. Então, tem muito revendedor que quer saber como é que eu faço para poder ter um técnico qualificado. Traz o cara para cá. A gente vai treinar esse teu técnico para você. A gente vai orientar como é que funciona o produto da gente, como é que é a melhor aplicação dele. Então, todo esse processo de compartilhar conhecimento é feito, né? Mas eu não sei como é que eu vou adquirir o carregador, eu não sei como é que eu vou adquirir os equipamentos para poder funcionar. Não tem problema, vem para cá que a gente te mostra tudo. Então, eu costumo dizer o seguinte, se o revendedor tem vontade de crescer, tem interesse em progredir, quer de fato abraçar a vida de empreendedor, vem para cá, que a gente tem todo um arcabouço, digamos assim, de ferramentas, um portfólio de produtos para poder fazer com que você tenha sucesso no teu negócio. Qual vai ser o grande diferencial? Tua vontade. De novo, a pessoa. E isso a gente também trabalha. Eu tenho diversos casos de revendas que a gente conversou muito, alinhou muito, compartilhou muito conhecimento para potencializar aquele desejo que ele já tinha de ter sucesso como revendedor. E hoje são feras, são águias, né? Vendem muito, fazem uma prestação de serviço fenomenal. A gente viu isso agora na pandemia, né? Nosso negócio foi classificado como essencial, porque imagina, como é que você vai trabalhar com ambulância sem bateria? Como é que você vai trabalhar com os caminhões transportando produtos, cereais, mantimentos de toda forma, combustível sem bateria? Então, sem bateria, o mundo também para. Então, a gente precisava também ter revendedores que tivessem noção clara da sua importância nessa cadeia estratégica e o desejo, de fato, de trabalhar fortemente para poder servir. Perfeito. Você falou muito bem a importância do cliente, do mercado, de compreender essas necessidades. E tudo isso passa por uma palavra treinamento. Hoje, na sua percepção, Mário, como você define, como você escolhe os treinamentos para o teu time? Alberto, é fundamental. Você está aqui me ouvindo aqui, não perca isso. Treinar, capacitar suas pessoas é fundamental, né? No nosso negócio, especificamente, como a gente tem essa postura de estar olhando muito fortemente para as pessoas, para o cliente, fica evidente que o que a gente vende é serviço. Mas você vende uma bateria que tem um monte de outras coisas agregado a ela, né? Que é o serviço que a gente vai estar levando para o nosso revendedor e para o nosso consumidor. Então, o serviço tem uma seguinte característica, do meu ponto de vista, né? Ele é produzido e consumido na hora, no momento. Então, é óbvio que o indivíduo, a pessoa, é quem será, de fato, o ponto crucial do sucesso ou não dessa relação, né? E como é que você vai ter uma pessoa entendendo a estratégia, sabendo, de fato, qual é o nosso propósito, que hoje está tão em voga isso, e as pessoas às vezes se perdem, né? Sabendo os mecanismos, os meios de fazer isso, sem um devido treinamento. Então, a gente investe fortemente em capacitação, né? Treinamos fortemente internamente, à luz de nossa cultura, do nosso jeito de ser, Mori, de fazer negócio, e também contratamos parceiros externos.
Você é um deles, a gente está o tempo todo usufruindo dos teus serviços, né? Por quê? Porque, de fato, essa pessoa que está lá na linha de frente fazendo a diferença, ela precisa estar devidamente municiada. E a grande munição é a capacitação, é o treinamento. Então, para nós é fundamental, a gente normalmente monta um plano anual que é revisado no nosso planejamento estratégico, pensando justamente nisso, né? Quais são as competências que a gente quer desenvolver, a gente vai deixando dotação orçamentária para isso. Então, faz parte da nossa estratégia de negócio a capacitação. Perfeito. E eu me lembro, pessoal, a primeira vez que eu visitei o Mário, 2014, eu estava fazendo uma rota, eu disse, caramba, eu vou visitar esse... Não foi nem planejado, viu, pessoal? Eu bati na porta lá, sorte do vendedor aqui, ele estava disponível e batemos um papo. Eu vou dizer, viu, gente? Deu trabalho para vender pro homem. Fechado. E eu, na época, no início da minha carreira, verdinho, rapaz, a canelinha tremia. E eu quero aqui aproveitar para registrar, Mário Bezerra, agradecer. Você é um dos clientes, tá no meu top 5. Os primeiros clientes, as primeiras empresas que acreditaram lá atrás no meu trabalho, na minha marca e na visão que eu vinha trazendo para o mercado. Eu quero agradecer, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né? Alberto fala que foi difícil, mas é a conversa mole dele. Na verdade, foi fácil, né? E eu vou dizer o porquê que eu comprei. Na prática, ele ainda, como disse, estava muito verdinho, estava conhecendo do produto. Então, ele não passou a devida segurança que eu queria naquele momento. E é por isso que ele me reporta como um cara mais fechado. Mas ele tinha algo que, para mim, também fazia toda a diferença e o que me fez acreditar nele. Ele tinha brilho no olho. Ele tinha vontade, ele tinha gana. Então, eu olhei, rapaz, esse cara tem futuro. Vou apostar nele, porque eu acho que a gente vai ter aí grandes resultados e eu acho que fiz uma boa aposta, né? A gente está vendo aí o sucesso que a KLA tem, o sucesso que a Alberto Marinho tem. Sou muito grato a Deus por ter a oportunidade de ter você no meu hall de amigos, né? E vejo isso claramente, o quanto você evoluiu, se desenvolveu daquele vendedor, como você disse, ainda verdinho e muito inexperiente, para uma águia, para uma fera que treina milhares de pessoas e ensina muita gente a fazer a diferença com seus atendimentos. Obrigado e parabéns, meu querido. Show. Pegando o gancho, um dos termos mais pesquisados no Google no ano passado foi o ESG. Talvez seja um termo desconhecido para muitos, mas eu vou buscar traduzir de forma bem simples. Okay. É a visão da marca, da empresa para o mundo, para o futuro, para a natureza, né? O impacto que o nosso negócio, que a nossa ação provoca no mundo. E eu sei o quanto a Moura se preocupa com tudo isso, até porque produzir o que vocês produzem tem que ter esse entendimento, sim, né? Sim. Do equilíbrio de tudo. E na sua percepção, como vocês diariamente buscam implementar essas ações, Mário, na prática mesmo, na Vera? Você gosta de frases, né? Você é um frasista imenso, né? E eu admiro muito isso em você. Tem uma frase que eu não sei de quem é, depois você vai pesquisar, vai me dizer de quem é o autor, mas que é o seguinte: pense globalmente, atue localmente. A gente pratica isso com muita força, a gente gosta muito disso, né? Então, eu vou falar um pouco do grupo como um todo e vou também falar de iniciativas locais nossas aqui. Então, o ESG, ele está muito na moda, mas ele não é recente, né? Exato. Ele não é recente. Na verdade, a gente acaba dando uma arrumada e colocando tudo num pacote só. Mas ele trata da questão ambiental, né? Environment, eu acho que é isso, social e da questão de governança. A Moura, ela é uma empresa familiar, né? Ela começou com os fundadores lá atrás, em Belo Jardim, uma cidade pequenininha do Agreste Pernambucano, né? Dr. Edson, vale a pena colocar esse recorte aqui, que é um dos fundadores, junto com sua esposa, Dona Conceição, dizer assim: Dr. Edson, como é que deu certo? Rapaz, não sei. Eu fui como um besouro, né? Eu não tinha asa grande, eu não tinha uma boa aerodinâmica, mas o besouro voa. Por que o besouro voa? Assim somos nós. A gente voou e alçou altíssimos voos, graças a Deus, e há muito trabalho, mas que, de fato, dado o contexto que a gente foi criado, não era o que se esperava, né? Então, eu trouxe isso porque, sendo uma empresa familiar, que já está chegando na sua terceira geração, o tema governança tem uma importância muito grande,
Porque não só são ativos e as questões financeiras que a gente está tratando, a gente está tratando também de relacionamentos, né? De relacionamentos familiares, inclusive. Então, isso precisa estar muito claro. Então, a gente teve sempre muito cuidado e muito zelo com essa questão da governança, do que podia, do que não podia, de como é que funciona, né? Eu sou sócio do grupo aqui, sócio administrador dessa unidade da distribuidora, mas, assim, essa relação, ela é muito bem mapeada e trabalhada para que a gente saiba quais são os direitos, quais são os deveres, o que é que a gente espera, quais são as expectativas dos nossos sócios majoritários e eles em relação a mim. Então, tudo isso é muito claramente trabalhado para que a gente tenha, de fato, uma governança clara e que não exista dúvidas nas nossas relações. Então, governança trata disso, né? Então, não é um tema novo para a Moura. A gente está falando de uma empresa que tem 65 anos, que vem elaborando isso a cada momento, né? Tá pronto, Mário? Não, isso é um trabalho que não tem fim, isso é um trabalho de melhoria contínua, né? Então, a gente ainda continua avançando muito nisso, mas é importante dizer que isso faz parte do nosso DNA há muitos anos, né? O tema social também para a gente é muito caro, né? Para a gente é muito importante. A nossa preocupação com o impacto que a gente tem na sociedade, ela é verdadeira, ela é importante. Então a gente tem, desde a formação de pessoas, quando eu falo em capacitação, as pessoas pensam, às vezes, que a gente está tratando ali do treinamento para fazer a tarefa. Também, isso é importante, a gente não abre mão dele, né? Mas tem muito mais além disso. Então, a gente vai formando pessoas. Eu tenho colaboradores que estão comigo há 18 anos. O cara chegou lá e não sabia ligar um computador. Hoje o cara está fazendo Power BI. Então, eu tenho muito orgulho disso, né? De alguma forma, os nossos recursos, a nossa disposição de tempo, de treinar, de ensinar, mudaram a vida daquelas pessoas. Vou mais além, né? O meu caso em específico, eu entrei como consultor para poder exercer o papel importante naquele contexto que eu estava vivendo e passados 10 anos eu mudei o meu contexto para me tornar sócio. Então, isso também tem a ver com a questão social. Então, tem a ver com transformar vidas. Isso dentro do grupo, dentro dos 6.000 colaboradores que fazem parte do Grupo Moura, isso é óbvio, né? E de todos que são impactados indiretamente, filhos, filhas, esposas e por aí vai, né? Mas tem outras mais. A gente tem um braço lá em Belo Jardim que trabalha fortemente a questão de tornar a cidade cada vez uma cidade melhor para se viver. Então, não é assistencialismo, é de fato usar a nossa tecnologia de gestão, que eu acho que é o nosso grande diferencial, para poder usar o poder público, a iniciativa privada, a tornar a cidade melhor. Então a gente tem ações para poder trabalhar o Rio Bituri, que atravessa a cidade, a gente tem ações para poder desenvolver as escolas, então a gente adotou várias escolas com o intuito de levar a nossa metodologia, que é baseada no PDCA, que é baseada no Kaizen, no 5S, para dentro das escolas, para poder fazê-las evoluir. Então, isso não é um programa que a gente começou a fazer agora, o mês passado, o ano passado. Isso tem anos que está acontecendo, né? E todas essas ações que a gente tem em Belo Jardim, que acaba se expandindo pelas unidades Brasil, América do Sul afora, né? Elas começaram com a iniciativa de Dona Conceição, né? Fundadora, junto com o Dr. Edson, e a gente colocou tudo isso dentro de um pacote só, né? Começou com o Tareco Mariola, a gente tem ainda hoje lá uma associação de artesãos que utilizam o material que seria descartado na fábrica como insumo para poder produzir artesanato. Então, várias famílias que eram catadoras, que, de certa forma, mudaram o seu contexto social, familiar e econômico, por que não dizer, através de uma iniciativa como essa. E veja que não é caridade, a gente não está doando por doar, é uma troca. A cidade nos acolheu, a cidade nos abraçou. Então, esses processos inteiros têm muito disso. Então, a questão social, para a gente, é muito importante e a gente abraça e acredita muito nisso, acreditando firmemente que a gente pode e deve ajudar a transformar vidas. E a questão ambiental é inerente ao nosso processo. Então, nós produzimos um produto que, se não for bem tratado, tem um risco ambiental, que é a bateria, que é o chumbo, né? Então, como é que você trata disso? Hoje, 100% das baterias de reposição, vou dizer de novo, 100% das baterias de reposição são recicladas. Ah, mas vocês estão aproveitando. Não, a gente pega a bateria, coloca lá em Belo Jardim, quebra ela inteira, né? Separa plástico, separa ácido, solução ácida, separa chumbo,
usa o chumbo para poder trabalhar a liga. Então a gente refaz todo o processo para poder entregar o melhor produto do mercado, disso eu não tenho dúvida, né? Com impacto ambiental o menor possível, né? A gente tem iniciativas que não são também recentes de buscar zerar carbono, a gente vai chegar lá, então a gente tem muita coisa sendo trabalhada nesse intuito. Hoje a gente já tem a fábrica, eu costumo dizer que é como se fosse um navio, né? Toda a água que entra é tratada. Então essa preocupação ambiental ela é muito forte e latente no nosso negócio, porque tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Então, esse tema do ESG, ele ganha força e cada vez mais o consumidor reconhece isso. A gente está vindo agora com a iniciativa, uma novidade, que nós fomos o primeiro fabricante de bateria do Brasil a xirincar a bateria. O que é xirincar, Mário? Ele colocou um rótulo de plástico. A bateria tinha um rótulozinho ali, uma caixinha preta, o cara ficava vendo aquele negócio meio estranho. E a gente entendeu que podia entregar mais. Então a gente colocou um envelopamento de plástico na bateria, ela ficou linda, né? Se destacava no ponto de venda, mas os tempos foram passando e a gente foi entendendo que, poxa, o plástico tem uma pegada ambiental um pouco pior. E hoje a gente está mudando isso, né? Então a gente começa agora a fazer uma embalagem de papelão. Porque o papel, ele é mais biodegradável do que o plástico é. Então daqui a pouco a gente vai estar vendo aí no mercado, nos pontos de vendas, chegando a bateria com uma embalagem diferenciada, né? Ela agora parece um pacote de presente, né? O papelão abraça ela, ficou linda, ficou maravilhosa, né? Vocês vão ter a oportunidade de ver quando estiverem buscando soluções no mercado. Mas por que isso? Porque a gente entende que essa solução faz mais sentido, tem mais lógica com toda a nossa estratégia ambiental, né? Com toda a nossa estratégia de ESG. Então eu poderia passar aqui horas falando sobre diversas iniciativas, sobre a questão da diversidade, mas eu acho que talvez a gente precise fazer outro encontro só para poder falar disso. É um tema que para a gente é muito importante, não é recente e que a gente de fato abraçou porque tem tudo a ver com nossa crença fundamental como organização. Maravilha, incrível, 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 incrível. Eu já sabia que o nosso papo seria muito rico, mas estou surpreso. Que bom. Surpreso. Surpreender você é difícil, viu? E fazendo uma pergunta agora fora de script, fora de roteiro. Pegadinha não, né? Não. Se tivéssemos aqui uma máquina do tempo e voltássemos a 20 anos atrás e você encontrasse com o seu eu de 20 anos atrás, qual seria a mensagem que você passaria para ele? Que legal, Alberto. Bom, eu diria para ele o seguinte, cara, não desiste, não para. A gente, quando é mais novo, a gente tem, até hoje, né, uma série de confusões, surgem dúvidas, medos, anseios, né? Tudo isso é inerente ao ser humano, né? Isso é para mim, isso é para você, para qualquer pessoa que a gente encontra no mundo. O importante é o seguinte, apesar disso, segue, persiste, né? Acredita em você, batalha. Esse é o ponto fundamental. Você é parte de um plano muito maior. Você tem dentro de si uma centelha divina. Então você nasceu para ter sucesso, para brilhar, para dar certo. Segue. Isso eu diria para mim e aproveito a oportunidade para dizer para todo mundo, para os milhares de pessoas que você alcança com seus conteúdos, para dizer isso. Se você está com dúvida, se você tem algum momento aí, não para não, cara. Persiste, insiste, né? Trabalha forte e não esquece nunca. Você pode muito mais. Ah, mas eu não estou sabendo como. Procura os meios. Vai te educar, vai te informar, vai buscar capacitação, lê muito, ver conteúdos como esse que o Alberto está fazendo, conteúdo de altíssimo nível, mas simplesmente não para. Ah, eu estou cansado. Está cansado? Descansa. Mas não para. Segue em frente. Show! Senhoras e senhores, recebemos em nossos estúdios o Mário Bezerra, sócio-gestor da Baterias Moura aqui na Paraíba, que compartilhou um conteúdo riquíssimo. Meu amigo Mário, muitíssimo obrigado, gratidão e parabéns pela sua jornada e que você, de fato, continue semeando e colhendo bons frutos. Que bom, Alberto. Obrigado mais uma vez, obrigado por tudo, por todo apoio, sucesso para você e, de fato, estou muito honrado de estar aqui contigo hoje. Tamo juntos. Você acompanhou Visão de Valor com Alberto Marinho, o seu talk show de negócios.